Pronto, já estamos no ar, programa Tempo de Reflexão. Hoje, segunda-feira, dia 20 de março. Estava aqui conversando com o meu querido streamer Rodrigo Justo. Ele está dizendo, é o mês dele, mês de março aí. Dia 23 de março ele completa mais uma primavera. Que Deus possa abençoar e dar vida e saúde ao nosso amigo Rodrigo Justo, Murdoch. Seguindo de programação na tarde desse dia, você não pode deixar de orar pela nação brasileira. Nós não podemos parar de orar pelo Brasil. Porque se o Brasil parar de orar, você deixar de orar pelo Brasil, pode ter certeza que as coisas elas vão se complicando, tá bom? O telefone da sua participação é o 9932-5193. É o telefone que você envia para o WhatsApp a sua mensagem de pedido de oração. Também você pode entrar na página da X3 TV, lá no Message, e lá mesmo você envia o seu pedido de oração. Também na página da TV Moderna, essa TV que está fazendo sucesso aí. Você pode chegar lá no Play Store, não é isso aí, Rodrigo Justo? E pesquisar lá no Play Store e assim, eu quero o aplicativo da TV Moderna. O aplicativo da TV Moderna, você encontra programação 24 horas, filmes, shows, documentários, desenhos animados. É uma TV que está fazendo um sucesso aí para você, tá bom? Vamos orar? Oremos ao Senhor Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, te damos graças por esta programação na tarde desse dia. Pedimos a tua paz, a tua presença, que o Senhor possa tomar direção na tarde deste dia desta programação, ao encontro de cada lar, cada família, e dá a tua vitória. Tu és o Deus que sara as enfermidades, tu és o Deus que cura as doenças também. Nós queremos te pedir no nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende todo mal presente, ou até mesmo oculto, Senhor. Repreende no nome de Jesus Cristo agora. Eu quero te orar neste momento pelo Brasil, Pai, pela nação brasileira, pelos governantes dos estados e da nossa confederação. Quero orar também pelo judiciário e também pelo legislativo. Nos dá dias de paz na nossa nação, que este país possa ir para o trilho e tudo venha a dar certo a partir de agora, no nome de Jesus Cristo. Te oramos e já te agradecemos no nome de Jesus, amém. Eu quero seguir com você de programação na tarde desse dia, também te lembrando, né, Rodrigo Justo? Olha, você que já acompanha aqui a página da X3 TV e também a página da TV Moderna, eu quero lhe fazer aqui uma proposta muito boa. Você pode fazer a sua inscrição na página, você que é dono de mercadinho, você que é dono de farmácia, você que é dono de borracharia, você que tem um comércio, você que tem um restaurante, você que tem uma pizzaria e quiser anunciar conosco, o telefone é 987-84-2342. Esse número que você vai entrar em contato e nós vamos oferecer para você um kit mídia, é assim que chama, né, Rodrigo Justo? Kit mídia para você escolher o melhor horário para você colocar as suas propagandas, o seu anúncio. Já dizia o meu amigo Arinelso Barbosa que a propaganda é a alma do negócio. Se você quiser crescer com o seu comércio, crescer com o seu negócio, anuncie com a gente, tá bom? Vamos seguir de programação, Rodrigo Justo? Pronto! Já está aí preparado para você na tarde desse dia o nosso querido Tiago Pinheiro, terapeuta, psicoterapeuta. Ele tem uma mensagem maravilhosa para você nesse dia. É dentro do conteúdo da Bíblia, da Palavra de Deus, mas que instrui você com mensagem de reflexão. Eu vou de mensagem de reflexão com você na tarde desse dia. Quem nunca se decepcionou? Seja qual foi a sua decepção, provavelmente foi algo doloroso. E por isso lutamos para evitar que algo assim aconteça novamente. Geralmente nossas maiores decepções foram aquelas cometidas por quem mais amamos ou por algo que mais desejávamos. Um emprego, um grande amor, um filho querido ou quem sabe uma amizade de anos que foi desfeita. A Bíblia fala de um homem chamado Jó.
Jó havia passado não por uma, mas por várias decepções em um período tão curto de tempo. Tamanha era a sua dor, que por um momento ele acabou achando que nunca se recuperaria. E a melhor coisa que poderia lhe acontecer era a morte. Normalmente, as decepções são respostas inesperadas de algo ou alguém que não retribuiu da maneira que nós esperávamos. Em outras palavras, a decepção é quando aquilo que se espera falha. Isaías 30 diz que algumas pessoas passam por constantes decepções por depositarem as suas expectativas em algo que não tem a aprovação de Deus e, consequentemente, atrai sobre si mesmos aquilo que eles gostariam de evitar. E por que alguém faz isso? Por que alguém escolhe algo que não tem a aprovação de Deus? Normalmente embarcamos em planos sem a aprovação de Deus por pura ansiedade. A ansiedade produz muitas coisas ruins e, com toda certeza, é o combustível para as escolhas e planos com as melhores motivações e as piores decepções. Por isso que Provérbios capítulo 12, verso 25 diz que o coração ansioso traz frustração e decepção. Muitas vezes a ansiedade não nos deixa enxergar aquilo ou alguém que será uma grande decepção para nós e acabamos embarcando em algo que promoverá mais uma terrível decepção. Mas a decepção não é de todo ruim. Existem pessoas que só podem ser curadas da sua teimosia através de sucessivas decepções. Outras precisam passar por muitos desapontamentos para entender que tudo o que se havia para viver com determinada pessoa ou em determinada circunstância já foi vivido. E é hora de recomeçar. É por casos assim que Deus permite que venhamos a passar por decepções para darmos valor aos seus planos e ao seu tempo e não à nossa ansiedade. Certa vez Winston Churchill disse: "A história será gentil comigo, já que eu pretendo escrevê-la." E assim foi. Nós precisamos dessa mesma disposição para escrever a nossa história, para que ela seja gentil conosco. Jó entendeu isso e compreendeu que a morte não lhe daria o que ele desejava, mas sim Deus. Ele mesmo reconhece em dizer que tudo nessa vida pode nos trazer desapontamentos, mas se entendermos e desejarmos viver os planos de Deus para a nossa vida, estes não nos serão decepcionantes. Livre-se da ansiedade, deixe Deus guiar a sua vida e que você possa ter a mesma experiência de Jó em dizer: "Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado." E aí, que tal parar de quebrar a cara e reconstruir uma história com Deus? Que Deus te abençoe. Quem conhece a história e o livro de Jó sabe verdadeiramente o que o nosso amigo terapeuta ele fala. Jó tinha 3 amigos. E os 3 amigos, quando viu Jó na ruína, naquelas enfermidades que ele estava vivendo e passando, os amigos tentaram ajudar Jó, foi convencendo Jó que Jó estava em pecado, tinha transgredido a desobediência diante de Deus. Bildade, Zofar e Eliúde, esses caras atazanaram a mente de Jó para convencer que Jó estava vivendo e passando o que estava passando, porque, porventura, Jó deveria ter pecado. E assim, normalmente as pessoas que lhe decepcionam, elas estão próximas de você. Elas que poderiam lhe dar a mão, estender as mãos para lhe ajudar, são as primeiras a lhe acusar. Então, quem não viveu decepção na vida, não viveu ainda essa vida, porque o próprio Jesus Cristo foi traído e decepcionado por um cara que comia junto com ele, que foi, infelizmente, Judas, né? Mas eu quero seguir de programação com você nessa tarde, te lembrando que saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. E você cuidando bem da sua saúde, pode ter resultados maravilhosos futuros para a sua vida. Daniel Forjaz, ele traz uma mensagem para você agora de dica de saúde. Ora, Pronobis, esse aqui que é uma trepadeira espinhosa.
Existem várias plantas nesse grupo. O nome dessa aqui, o nome científico dessa aqui especificamente, é Pereschia aculeata. Aculeata quer dizer o quê? Que tem espinhos, tá? Então ela é a Pereschia que tem espinhos. Eu vou aproximar um pouquinho para vocês verem. A folha dela é uma folhinha carnuda e muito saborosa. E aqui nos nós dela, onde deveria sair onde saem as folhas, a gente sempre tem um espinho, né? Um pequeno espinho que vai surgindo e depois formam grupos de espinhos e isso ela fica bem espinhudinha. Então quando você vai colher as folhas dela para comer, você vai com uma tesourinha cortando as folhas para não se machucar nos espinhos dela, certo? Os nomes populares dela, além de Ora pronobis, são Groselha de Barbados, por exemplo, e Ogrobô, que foi pelo nome com o qual eu conheci ela a primeira vez, como Ogrobô. Nasce muito rápido, muito fácil, cresce sobre cerca, sobre muro, dá umas florzinhas muito bonitas e uns frutinhos que são umas bolinhas amarelas, também tem espinhos, mas que são comestíveis também, são ricos em vitaminas e tudo mais. Bom, o que a gente tem para falar então sobre essa planta? Primeiro, ela é da família dos cactos. Ela é uma cactácea. Só que diferente dos cactos, que transformaram as suas folhas em espinhos, ela manteve as suas folhas nesse formato comum que a gente conhece. Então ela é diferente dos cactos normais que a gente conhece, mas ela é da família das cactáceas também. A Pereschia aculeata não é a única planta comestível desse grupo aqui. No Brasil existem mais duas muito comuns. Eu vou colocar a imagem delas aqui para vocês compararem as três. De repente tem uma que nasce perto da sua casa, está na cerca do seu vizinho e você nem sabia que podia comer aquilo e aquilo é maravilhoso. Dá uma olhada. Então essas três espécies que nascem em regiões diferentes do Brasil, são muito usadas em paisagismo, são muito utilizadas na culinária tradicional. Eu adoro comer essa planta, ou como omelete, você pica ela pequenininho, bate com os ovos e faz um omelete, fica excepcional. Dá para comer na forma de saladas também, mas o mais gostoso dela, para quem come frango, é comer ela com frango. Do mesmo jeito que você faz o frango com quiabo, ela fica maravilhosa acompanhando o frango cozido. Isso é sensacional. Além da propriedade alimentícia dela, onde ela é muito rica em vitamina A, né, o beta-caroteno, ela é muito rica em vitamina A, então para a pele faz muito bem. Ela é rica em triptofano, que é um aminoácido, é uma substância que se transforma em serotonina no nosso corpo, ou seja, a serotonina é o neurotransmissor da felicidade, da alegria, do bem-estar. Quem tem depressão, falta serotonina. E o nosso Ora pronobis, ele é rico em triptofano, que no nosso organismo se transforma em serotonina. Isso já é uma coisa maravilhosa. Além disso, é rico em ferro, por isso popularmente é muito utilizado para pessoas anêmicas, e é rico em minerais, muitos tipos de minerais. Sobre as proteínas que ela contém, para você ter ideia, ela é chamada de carne dos pobres. Por quê? Porque ela tem 25% de proteína assimilável nas folhas dela. 25%. Se você pegar um pedaço de carne bovina, a quantidade de proteína que ela tem é de 20 a 22%. Ou seja, essa planta aqui tem mais proteína do que a carne vermelha. Então, se você é uma pessoa vegetariana e vive ouvindo perturbação das pessoas de que você não consome proteína o suficiente, aqui eu te apresento uma coisa muito melhor do que carne para absorver proteínas na sua alimentação. Uma coisa muito legal para falar sobre o Ora pronobis é que não é uma planta tóxica. Não tem toxicidade, assim, registrada, não tem... eu li alguns trabalhos sobre toxicidade dessa planta, assim, não registra toxicidade. Ela não faz mal para o fígado, não faz mal para o rim, não faz mal para o intestino, não causa alucinação, não causa febre, não causa dor, não causa náusea. Ela é uma planta que pode ser consumida em grande quantidade. Pode realmente fazer parte da alimentação das pessoas, porque, além de ser muito saudável, ela ainda tem propriedades medicinais. A primeira atividade que eu encontrei sobre ela é uma atividade analgésica, ou seja, o consumo dela diminui a sensação de dor. Então, por exemplo, dores de cabeça, pessoas que tiraram um dente, por exemplo, passaram por um processo cirúrgico, ou que tiveram uma fratura e está doendo, pessoas que tiveram uma inflamação e estão com dor. O consumo dessa planta, como alimento mesmo, não precisa ficar fazendo chá não, é para comer como salada, é para comer como refogado. O consumo desse alimento reduz significativamente a sensação de dor. Ela tem uma ótima atividade analgésica. Ela tem uma atividade antioxidante. Isso é muito interessante. Antioxidante quer dizer o quê? Ela combate radicais livres no nosso organismo. E os radicais livres são as moléculas, lá, as substâncias, que vão causar o envelhecimento do nosso corpo, das nossas células, vão causar mutações que em um momento podem virar câncer, que vão causar degeneração dos nossos tecidos por causa da idade. A atividade
de combater os radicais livres dela é da ordem de 75%. Os exames que foram feitos, os testes que foram feitos com ela, o extrato dela reduzia em 75% os radicais livres. Então eu vou dizer para você que se você pegar essa planta aqui, triturar ela muito bem triturada, porque ela é mucilaginosa, você vai esmagar ela, vai sair como se fosse a baba da babosa, assim, vai sair um caldinho grosso dela. Esse caldinho grosso que sai dela, você pode misturar com babosa, por exemplo, e usar como um gel anti-envelhecimento. Isso é fantástico. Nós já falamos aqui, nos últimos tempos, de 3 plantas com excelente atividade anti-envelhecimento, que é a Ora pronobis, o jambu e a melissa. Então, se você quer fazer um gel anti-envelhecimento, anti-rugas com essas 3 plantas, faça isso. Faça uma pasta com elas, vai num pilãozinho lá, numa cumbuca, esmaga, faz uma pasta com elas, mistura com babosa, com o sumo da babosa, peneira tudo isso, tira os resíduos de folha, vai virar um gel aquilo lá. Esse gel você passa com algodão todo dia antes de dormir. Ou passa de manhã e de noite, mas passa todos os dias. Isso, as pesquisas têm demonstrado uma excelente capacidade nessas 3 plantas de combater o envelhecimento. Ela ainda é popularmente muito utilizada por conta da sua atividade anti-inflamatória local. Então a pessoa que sofreu uma luxação, uma batedura, está com uma dor na articulação por conta de reumatismo, de gota, a pessoa que sofreu uma picada de insetos, uma inflamação de modo geral, ela tem uma excelente atividade anti-inflamatória local. Então não é geral no seu corpo, você não vai tomar ela, você vai fazer o quê? Um macerado e colocar sobre a área que foi, por exemplo, picada por um inseto. Às vezes a gente pensa picada de inseto e fica pensando num pernilongo. Mas se você for picado por uma mamangava, for picado por uma vespa, for picado por alguns insetos muito violentos, a dor é bem intensa. Então a atividade dessa planta como anti-inflamatório local pode ser muito interessante. Reumatismo, luxações, gota, pancadas, de várias maneiras, como anti-inflamatório. A pasta dessa planta aplicada como cataplasma sobre a área afetada pode ser excelente tratamento. Por ser uma planta mucilaginosa, ou seja, por conta das folhas dela apresentarem mucilagem dentro, o consumo dela é excelente para pessoas que têm problema intestinal. Ela ajuda muito o funcionamento do intestino. Ela estimula o funcionamento do intestino e facilita o trânsito do bolo fecal dentro do intestino. Certo? Então, vamos dizer que ela funciona como um lubrificante do intestino para pessoas que têm prisão de ventre. E uma coisa muito legal é que essa planta tem a capacidade de reduzir as taxas de gordura no nosso corpo. Tanto a gordura visceral, que é essa gordura que fica associada com os nossos órgãos, as gordurinhas que a gente tem pelo corpo, e que ficam em volta do fígado, em volta do intestino, em volta dos rins, fica uma camada de gordura. Essa planta aqui tem a capacidade de reduzir essa gordura visceral. E além disso, ela reduz as taxas de colesterol no sangue. Ela é uma planta excelente para perder peso. Lógico, você vai ter que reduzir gorduras, reduzir açúcar, fazer aquela dieta que sempre tem que fazer, não tem milagre, fazer exercício físico, tomar muita água, tudo isso vai ter que fazer. E consumir o Ora pronobis pode ser um complemento do seu processo de emagrecimento, trazendo resultados excelentes. Este é o Ora pronobis, uma planta muito comum, muito simples, uma planta utilizada na alimentação há muito tempo, principalmente nos interiores do Brasil, no Nordeste e em Minas Gerais também, e que pode ser um grande auxiliar na sua saúde. É só plantar um galinho desse aqui, que você logo vai ter um grande pé de Ora pronobis na sua casa também, com lindas flores. Pronto, já voltei com você, agradecendo aqui a audiência do seu Arinelso Barbosa, meu querido amigo Arinelso Barbosa, que chega falando no programa de reflexão aqui. Também Dona Alice chega aqui dando boa tarde, também a nossa querida amiga e irmã Antônia Souza, lá de Barra do Jacuípe. Arinelso Barbosa, de Vila de Abrantes, a nossa querida também Alice, também Vila de Abrantes, e Dona Antônia, que chega conosco aqui de Barra do Jacuípe na tarde desse dia. Eu vou ali de comercial beber uma água fria nessa caneca bonita do Tempo de Reflexão e já estou de volta com você. Voltei com você e vamos agora, de caixinha de promessa. Aqui os versículos da palavra de Deus na tarde desse dia aqui para os nossos telespectadores, a nossa audiência, tirar aqui também para o meu amigo Rodrigo Justo, que vai estar aniversariando, também tirar também para a nossa audiência, que é a nossa querida Jennifer, que pediu, ela pediu, você está ouvindo aí eu dizer que vou tirar uma palavra de Deus, hein? Já tirei para seu Ari também aqui,
tirei uma palavra para o seu Arinelso. Está assistindo a programação aí, seu Arinelso? Se estiver assistindo, tem uma palavra aqui na tarde deste dia, né? Senhor Rodrigo Justo, eu vou começar por onde? Começar com a audiência, né? Da nossa programação. Está aqui, Provérbios 4, versículo de número 10. Provérbios 4, versículo de número 10, que diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Olha a dona Jennifer, Deus está dizendo para a senhora que a senhora precisa ouvir mais a palavra de Deus e guardar no seu coração ela, viu? Porque essas palavras podem aumentar os seus dias de vida. Cuidado de Deus é esse. A palavra de Deus é saúde para aqueles que guardam, né? Conserva viva as pessoas. Eu vou aqui seguindo de palavra na tarde desse dia e vou ler aqui uma mensagem para o meu amigo Arinelso Barbosa, que fica no livro de Provérbios, capítulo de número 17, né, Rodrigo? Não, 21, 7. 21, versículo 7. Aqui a mensagem da tarde desse dia para o meu amigo Arinelso Barbosa. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, portanto, eles recusam a prática da justiça. Rapinas é coisa, resto de mortos, né, senhor Rodrigo? Rapinas são restos de animais. Rapinas não são aves de rapinas? Não, aqui está falando sobre aqui as rapinas dos ímpios. A rapina dos ímpios. O que é que as aves comem? Não é resto de animais mortos? Rapinas. Então imagine você. Está dizendo aqui, o que porventura é esta palavra? O sábio Salomão, ele estava dizendo que existe, infelizmente, comportamento nosso humano que pode nos trazer problemas para a nossa saúde, a nossa vida, porque são rapinas, né? São coisas ruins, não são coisas boas. A ira, a mágoa, o rancor, a discórdia, a contenda, tudo aquilo que são rapinas não traz bem à nossa saúde. Eu quero aqui deixar na Bíblia para o nosso aniversariante da semana. Ele não está fazendo aniversário hoje, é dia 23 ainda, na próxima quinta-feira. É aqui no livro de Salmos da Bíblia, Salmos 9, versículo 10. Para o meu querido Rodrigo Juste: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparou aqueles que te buscam. Aí, senhor Rodrigo, uma palavra poderosa de Deus na sua vida. Uma hora vem cajado, né, Rodrigo? Uma hora manda o cara se consertar, né, Rodrigo? E agora tá de boa. Para o cara se consertar, para ficar de boa na presença de Deus. Meus amados e amigos, nós estamos com a programação, não sei se o card saiu dessa forma, a programação desta semana, né? Assim foi pedido e assim nós vamos tentar cumprir essa obrigação com vocês. Cada semana nós vamos trazer um tema aqui importante para a nossa audiência. Qual o tema desta semana? Nós vamos falar sobre uma doutrina bíblica da teologia sistemática que fala sobre a soteriologia. O que é, porventura, soteriologia? É a doutrina do Salvador Jesus Cristo, a doutrina da salvação. E para isso nós vamos meditar nesta semana aqui em alguns textos da Bíblia Sagrada. Hoje nós iremos meditar no livro de Evangelho de João, capítulo de número 3. Você tem uma Bíblia aí? Livro de Evangelho de João, capítulo de número 3. Está a partir de versículo aí, senhor Rodrigo? 16 a 18. A partir do versículo de número 16 ao verso de número 18, Evangelho segundo escreveu São João, Evangelho da Bíblia,
nós iremos falar sobre a soteriologia. A palavra sotério significa salvador. Olha, quando você vê alguém dizendo assim, eu sou soteriopolitano, a palavra sotério significa salvador. E a palavra politano significa filho. Por isso que a pessoa diz assim, eu sou filho de Salvador. Então, quem é filho de Salvador é um soteriopolitano, porque a palavra sotério significa Salvador. Então, nós temos uma doutrina bíblica, eu falava a vocês na semana passada, que nós vamos dedicar um programa dentro do tema em debate, falando um pouco sobre as doutrinas bíblicas. E esta é mais uma doutrina bíblica que fala sobre a salvação, a soteriologia, tá bom? Para isso Jesus Cristo veio. Quando você lê o livro de Evangelho de São Lucas, os primeiros capítulos, quando os anjos anunciam a vida de Jesus Cristo, diz, na cidade de Belém nasceu o Salvador do mundo, tá bom? Se tem Bíblia, abre aí e vamos meditar agora na palavra do nosso bondoso Deus. Olha como diz a palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Portanto, não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Olha que palavra maravilhosa. Eu posso dizer que para o novo convertido, alguém que segue o Evangelho, segue a Cristo, né, Rodrigo? Alguém que procura, eu estou à direita, à esquerda, pronto, voltando para cá. Então veja aqui. Dentro do texto que lemos aqui com você, do ensinamento da palavra de Deus, você vê que a expressão do escritor é uma expressão de alguém que se inspira como um escritor José de Alencar, também um escritor como que tenha no coração o desejo de escrever um poema também, porque a expressão que ele faz aqui em dizer que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, essa expressão, ela é uma expressão que lhe dá ao sentimento que este amor é incomparável. Este amor é indimensurável. O amor o qual Deus ama a humanidade, a nós, faz com que o escritor do texto ele diga que Deus amou o mundo, a nós, de tal maneira que ele opta em enviar o único filho. Ora, o unigênito se refere a alguém que só tinha um único filho. E este único filho, ele para vir, ele teria que estar imbuído na missão que haveria de cumprir aqui nesta terra. Porque colocar somente Cristo Jesus como nosso Salvador e não entender que ele estava em uma missão esta, que nela havia muitas coisas que teria que se cumprir na vida dele para que a identidade impressa do Salvador estivesse conhecida em toda parte da terra. Por isso que até o dia de hoje, todas as religiões e seitas sabem e acreditam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Salvador do mundo.
Então, missão dada por Deus, vim a este mundo. Fazer o quê? Levar o homem a uma fé, a uma crença, a uma nova esperança. Porque, se você já leu e conhece as Escrituras, lá no livro de Romanos está escrito, capítulo de número 3, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isso chama-se doutrina, é uma doutrina chamada de antropologia bíblica. Antropologia bíblica, lá no livro de Gênesis, mostra que na criação e na existência desta criação humana, o homem cai no jardim do Éden. Lá, quando eles praticam a desobediência, o pecado, condenou toda a humanidade. Os que estão nascidos hoje, os que haverão de nascer amanhã, eles já nascem em uma condição de condenação, já nascem em uma condenação ou debaixo do pecado. Nós chamamos isso de semente adâmica, Rodrigo Juste. O homem, por natureza, ele já é herdeiro da natureza pecaminosa. Então, isso não é a religião católica, porque tem gente que diz que é católico, mas só de boca para fora. Tem gente que diz que é evangélico, mas também de boca para fora. Isso daqui é ensinamento da Bíblia, da palavra de Deus. Então a doutrina bíblica que ensina que Jesus Cristo é o Salvador, o único Salvador, expressa desta maneira em dizer que ele, Jesus, veio numa missão dada por Deus, para que este único Filho, unigênito Filho de Deus, viesse trazer salvação e vida eterna. Salvação e vida eterna. Salvação de quê, Rodrigo Juste? Porque alguém diz assim, que não está perdida, não está perdido, mas a perdição ela se dá a partir do momento que você precisa ter uma referência. Uma referência que esta é lhe dada através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a palavra está dizendo para mim e para você que Deus enviou o Filho dele. Enviou para que o homem que estava perdido, sem encontrar uma saída, uma solução na sua vida, encontrasse em Cristo Jesus a salvação. No livro de Evangelho de João, ainda 14, versículo 6, a palavra de Deus nos ensina assim, que Filipe, um dos apóstolos de Jesus Cristo, pergunta a Jesus algo, e Jesus diz para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E dentro desse sentimento de expressão, capítulo de número 1, do livro de Evangelho de João ainda está escrito na palavra, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas que foram feitas, meu querido, através deles. Jesus esteve presente com o Pai desde a criação, desde a fundação. E dentro do ensinamento da palavra, a Bíblia diz aqui no versículo, meu querido, de número 12 e 13. Mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber dos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. João, ele faz essa expressão, Rodrigo Juste. João, ele faz essa expressão, João, o Batista, quando ele diz também assim, eis aí o Cordeiro de quem, Rodrigo Juste? De Deus que tira o pecado do quê? Do mundo. Quando João, ele reconhece em Jesus
o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. E ele afirma e dizer, não é ele, eis ele aí, ó. É ele o Salvador do mundo. É ele o Cordeiro prometido por Deus. Quem já leu o livro de Gênesis sabe que quando Abraão, amigo de Deus, sobe ao Monte Moriá e leva o seu filho Isaque para oferecer em sacrifício, e o anjo brada e diz assim: não estende, Abraão, a tua mão para ferir o teu filho. Eis aí o cordeiro que Deus tem provido. A expressão que nasce ali, a primeira vez na Bíblia, aonde Deus se manifesta como Jireh, o Deus que providencia, Jeová Jireh. Deus que proveu o cordeiro. E aqui nós observamos que desde o princípio da criação, da fundação do mundo, Deus projetou Jesus para vir a este mundo. Então hoje aqui abrimos esta semana, né, Rodrigo Justo, falando sobre soteriologia. Eu vou deixar com gosto de quero mais. São 17 horas e mais 5 minutos aqui no estúdio da X3 TV, aqui em Camaçari, região metropolitana. Olha, daqui a pouquinho, às 18 horas, você vai ficar com o melhor programa de podcast da tarde, que é Conversando com Ari Barbosa. Vai estar presente na tarde desse dia aqui, às 18 horas, nessa entrevista, o querido vereador do município, que também faz parte da diretoria da mesa da Câmara de Vereadores de Camaçari, o vereador Dedéu. Daqui a pouquinho aí, sabe tudo, vai estar aqui sendo entrevistado, no bate-papo aí, conversando com Ari Barbosa. Eu quero agradecer a audiência, a você que chegou aqui depois, o meu querido irmão Valmir Cardoso. Valmir, estou com saudade de você, Valmir. Você é um Bahia que você só fica de longe, né, rapaz? Apareça, viu, Valmir? Estou com saudade de você. Também está aqui conosco na tarde desse dia aqui, também Jordinice Rocha. Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Roberto Filho também chega aqui conosco na tarde desse dia. Deus te abençoe, viu? Vocês que fazem a audiência da nossa programação. Cadê Rodrigo Justo? Solta de novo esse card aí para eu fazer essa leitura. Conversando com Ari Barbosa aí, 6ª edição já, viu? Eita, nem parece, 6ª edição. Conversando aí com Ari Barbosa. Eu não entendi, mas vamos lá. Deixe de ser vergonha comigo, não. Fique aí. Bom, eu quero agradecer a todos e a todas que assistem a nossa programação. Vamos encerrando aí, desejando para você Shalom Iksá, Shalom Tissaliar, paz e prosperidade de Deus para a sua vida, tá bom? E que Deus te abençoe.